pessoal, tudo bem? Resolvi fazer essa live, gente, porque o pessoal tá me cobrando, manda direct falando: Dani, cadê a live dessa semana? Você não faz live há um tempão? Eu até tentei essa semana fazer live, mas foi tenso, foi bem complicado conseguir fazer live foi bem corrido. E aí, eu falei assim, não, vou aproveitar e responder um bando de perguntas que o pessoal manda no direct, e às vezes eu não consigo responder um a um. Então vamos lá, gente. Uma pergunta, na verdade, foi assim, acho que foi o top da semana. Parece que de vez em quando, durante a semana, tem umas perguntas que elas são bem intensas, né? Algumas pessoas me entraram em contato comigo, querendo me contratar com supervisão e tudo. Eu falei que não é um serviço que eu tenho e existem algumas complicações, mas eu dei algumas orientações, assim, em geral, sobre essa questão de como contratar um supervisor, o que faz um supervisor, na hora que você tá buscando, né? E aí, gente, tem algumas características que a gente tem que pensar na hora sobre essa questão da terapia, né? Na hora que você vai buscar um supervisor, você tem que ter uma coisa em mente, assim, sua criança tem que ter sido avaliada. A sua criança tem que ter sido avaliada. Aí a segunda coisa também que você tem que se perguntar, é supervisão pra quê? É supervisão de caso? É supervisão para acompanhar a sua criança? É supervisão para você ajudar você nos seus estudos? É uma supervisão para AT ou para terapeuta? Enfim, é para quem vai estar acompanhando a criança? É uma supervisão para quê? Para quem? Para quem? Qual é o intuito da supervisão? Então, assim, é a primeira coisa que a gente tem que entender, porque eu falo muito sobre supervisão aqui, e aí fica meio solto, né? Supervisão pra quê, pra quem? Então, é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Por quê? Tem supervisores que têm um perfil e tem supervisores que têm outro perfil, totalmente diferente. Tem supervisores que eles são ótimos pra supervisionar... para supervisionar estudo, que vai te acompanhar nos seus estudos. Você tá ali estudando sobre uma questão e ele vai estar te acompanhando. Já tem outros supervisores que eles vão te ajudar em acompanhar um caso. Vai ali montar o P, vai fazer todo esse processo, né? Então tem toda essa questão. Feito isso, você decidiu, por exemplo, que foi o caso da maioria das mães que entraram em contato comigo. Dani, eu quero contratar uma AT, eu quero ter uma AT dentro de casa, fazendo as terapias do meu filho, e elas queriam que eu fosse supervisora desse caso, né? Então, num caso desse, onde você tem uma criança que vai fazer uma terapia, onde você já está procurando um AT para fazer essa terapia, você precisa de um supervisor para isso aí. Primeira coisa, tem que ter uma avaliação. Essa criança tem que ter sido avaliada. E essa avaliação, ela tem que ser relevante, ela tem que indicar a dor dessa família, a dor dessa criança, a necessidade dela. Então, tem que ter sido uma avaliação bem feita. E não só uma, né? Algumas avaliações. Tem crianças que vai ter que passar por uma avaliação de uma TO, vai ter que passar por uma avaliação comportamental, vai ter que passar por uma série de avaliações para entender o quadro desse indivíduo. Então, assim, no momento que a gente tem essa soma dessas avaliações, o supervisor, ele vai conseguir entender com quem está trabalhando. O ideal mesmo é que ele enxergasse essa criança, que ele visse essa criança, que ele tivesse ali presente para conseguir enxergar certas coisas além dessa massa de dados que chega para ele. Então, assim, na hora que você contratar um supervisor e o supervisor já quiser começar de qualquer jeito, já fica meio assim, né? Então, assim, a avaliação pode iniciar com o contato ali do terapeuta com a criança? Lógico que pode. É um processo ótimo. Inclusive, existem instrumentos onde o terapeuta ele vai fazendo esse rapport com essa criança, essa conexão com a criança, enquanto ele vai avaliando. E tá tudo bem nesse processo. O importante é que tenha essa avaliação. Vamos lá. Eu acabei de ir para o campo do supervisor e agora eu quero voltar para o campo do AT. Esse AT, ele tem que ter uma base sobre análise do comportamento, sim.
Ele não precisa entender profundamente, mas ele tem que entender sobre operantes verbais, ele tem que entender sobre essa divisão de habilidades, o que eu estou enxergando aqui, o que vem a ser, por exemplo, eu vou falar para a criança, eu falo assim, faça isso, aí eu bato palminha. Aí eu bati palminha pra ela, só falei, faça isso, bati palminha, ela bateu palminha. Isso daqui é uma imitação. Mas se eu chegar pra ela e falar, bata palmas, e eu bato palma junto, aí fica totalmente confuso, né? Ela tá batendo palma porque eu falei pra ela bater palma, ou ela tá batendo palma porque eu estou batendo palma. Então, o AT, ele tem que saber muito bem essa diferença, ele tem que saber ler bem um programa, ele tem que saber aplicar, ele tem que saber questionar, ele tem que ter uma visão sobre tudo isso, e ele tem que ser capaz de fazer essa conexão com a criança. E dependendo do tipo de criança, se a criança tem muitos déficits, que é o público aqui no meu canal, que são crianças com mais déficits, são aquela criança que é difícil, né, de achar terapeuta, que os pais, eles penam muito nesse processo, esse AT, ele pode até não saber de cara essas habilidades, mas ele tem que ser bem treinado em relação a isso. Então, assim, esse supervisor é importante nesse contrato entre esse supervisor com essa relação AT-supervisor, que esse supervisor veja horas de terapia. Veja como que está sendo feito. Então é muito importante a filmagem para que esse supervisor analise, para que esse supervisor consiga modelar. Se possível, às vezes esse supervisor, se estiver na mesma cidade, ir lá enxergar como é que esse terapeuta está fazendo, ir lá dar aula para ele, para modelar como é que faz. Então é muito importante todo esse processo. E aí vem essa questão, essa técnica de conexão da criança com o terapeuta, tem que passar, tem que ser bem instruída por esse supervisor. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica para vocês, onde a gente faz essa habilidade de emparelhamento, né? Então tem todo um passo a passo, são 2 pesquisas aqui que eu vou trazer de forma compilada aqui para vocês. Então vamos lá. Um terapeuta tem uma criança, por exemplo, que ela tem baixíssimo repertório de comunicação. Vamos pegar o exemplo de uma criança com baixíssimo repertório de comunicação, com muitas estereotipias, que, enfim, um isolamento bem acentuado, e ela fica, se ela pega ali o papelzinho, ela fica assim, e para um lado e para o outro. Vamos fingir que é essa criança, né? Que ela faz isso daqui, e ela nem percebe muito bem o terapeuta no ambiente, mas ele percebe a mãe. A mãe, essa criança percebe bem, o pai, ela percebe, mas o terapeuta, por exemplo, não percebe. Se tiver alguma coisa, por exemplo, o terapeuta pegou essa folhinha que ele adora balançar, antecipou e pegou essa folhinha que ele adora balançar e tá ali na mão balançando para um lado e para o outro. Se ele balança essa folhinha para um lado e para o outro, ele ama balançar essa folhinha, o terapeuta tá com essa folhinha na mão e ele não vai lá pegar no terapeuta, quer dizer que ele não tem nenhum contato, ele tem uma aversão ainda. Ele não. Mas se ele tá, se a mãe e o pai tá com essa folhinha e ele vai lá tentar pegar da mãe, ou pega a mão tá com a mão assim, aí ele vai com a mão para pegar isso daqui, e o pai entrega, quer dizer que existe essa conexão. Então isso daqui é tão sutil, é tão assim, você fala, ai Dani, mas isso é tão bobo. Mas essa coisa boba revela o quão esse terapeuta tá, o nível de conexão que ele tá com a criança. Se a criança não faz nem isso, a gente tem que estudar isso daí. Então, o primeiro passo do terapeuta é a proximidade. Ele vai se aproximando de pouquinho em pouquinho perto da criança, conforme a criança vai aceitando. Ao mesmo tempo, ele vai elogiando, vai falando, ai, que legal, você balança rápido, oh, ventinho, nossa, que bacana, ó, você vai rapidão, aí ele andando, ah, se assobia é apta, a criança fica lá, assobiando para um lado e para o outro de forma estereotipada, por exemplo, aí vai elogiando todo esse processo, vai refletindo, quem sabe, né? Vai pegar lá um objeto igual
e começa a imitar a criança e ver o comportamento, se a criança se sentiu confortável ou não com essa imitação. Nós, gente, sem querer, quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente começa a imitar certas pequenas expressões da pessoa. A pessoa cruza a perna, a gente cruza a perna. Às vezes a gente se inclina muito parecido com a pessoa. A gente vai copiando isso da pessoa. Isso é muito, muito comum nesse processo. Então, a gente imitar o movimento da criança pode ajudar. Ela tá ali balançando, eu tô balançando, e eu vou me aproximando. E se ela faz imitação vocal, eu vou imitando também e voltando lá, para se aproximando, elogiando, refletindo, né, que é fazendo essa imitação motora, imitação vocal, e aí eu começo a descrever: nossa, você tá balançando, balança, balança, balança rápido, nossa, você tá balançando tão rápido, sem dar demanda. Não é para ela balançar rápido, você só vai descrevendo como ela tá fazendo. Aí você vai iniciar esse contato, você vai pegar algo que ela queira mais do que isso daqui, mas que é uma coisa que ela adora, uma outra coisa que ela gosta. Digamos que isso daqui é tipo batom de chocolate, né, que ela adora, ela tá ali balançando e ela percebe isso daqui, ela quer isso daqui. Você só entrega. Só entrega. Ela só tem que entender que as coisas legais têm que passar por você antes dela ter acesso. Então, tudo isso é muito natural para os pais. Os pais já fazem isso. A criança já entendeu que tudo que é de bom passa pelos pais antes dela ter acesso. Por isso que os pais são extremamente reforçadores normalmente. Mas os terapeutas nem sempre. E para as crianças com mais déficits é tudo mais difícil. Então vai ter que passar ali pelo terapeuta. O terapeuta vai e entrega. Só entrega. Aí passa um outro dia, a criança já começa a perceber mais o terapeuta. E conforme isso daí vai ficando intenso, ele vai entendendo esse caminho, que as coisas passam pelo terapeuta antes dele ter, isso daí vai fortalecendo essa relação. Então, gente, nesse momento, o terapeuta vai começar a testar, criando pequenas demandas que vão estar ali no programa, que vai estar ali nos objetivos. Então, se a gente está querendo que a criança faça mais solicitações e num período de meia hora, por exemplo, ela faça pelo menos 10 solicitações, ou no período de 5 minutos, enfim, vai ser determinado isso e a gente vai fazendo esses registros e tem várias formas a gente registrar isso. Então, o terapeuta vai usar várias oportunidades do que ele tem para a criança apontar. Então, no início, ele não só entregava para a criança, pegava e entregava. A gente vai dar uma pequena demanda a mais, uma coisinha a mais. Então, pedir para apontar. Então, se a criança fizer assim, se a criança ainda não aponta, mas ela esticar o braço querendo, fazendo assim, a gente já entrega. Aí depois a gente vai começar o trabalho de apontar. Aí a gente vai entregando. E aí, nós vamos cada vez deixando isso mais sofisticado. O objetivo aqui, gente, era simplesmente que vocês entendessem esse processo de pareamento. Por quê? Com crianças com mais déficit, isso é muito difícil. Então, pronto. Eu comecei com o supervisor falando, voltei para o terapeuta, que é a primeira etapa que o terapeuta tem que fazer, é esse emparelhamento dele com o que é legal, de estímulo, e é muito legal os pais estarem ali presentes, porque é aquela regra, amigo de amigo meu é meu amigo. Então, por exemplo, se a gente vai num lugar e o seu amigo está conversando com uma outra pessoa que é amiga dele, a probabilidade de você se enturmar com essa outra pessoa é muito maior, porque amigo de amigo meu é meu amigo, a gente vai se aproximando das pessoas que os nossas pessoas que a gente tem afinidade, a gente vai fazendo essa proximidade. Então, se minha mãe tá próxima dessa pessoa, quer dizer que ela é confiável. Tem uma relação, gente, que eu inventei esse nome, tá bom, gente? É do meu sovaco. pra vocês apresentar meu sovaco, né? Eu normalmente tiro coisas do meu sovaco e invento certos nomes, que é a relação NECO. Você tem que ser necessário e você tem que ser confiável. A relação NECO, ela é extremamente importante. Nesse círculo que a gente vai fazendo, nessa interação, essa relação NECO, ela vai se fortalecendo. Então, você é necessário, você é confiável. Você é confiável porque você entrega o que eu tenho desejo.
Os pais são necessários, normalmente, né? Espera-se que os pais são necessários e eles são confiáveis. Então a gente vai fazendo essa relação. Se os pais estão ali junto, nesse ambiente terapêutico, essa relação pode ser potencializada, ok? Então a gente foi ali para essa primeira parte. Gente, eu não tô de filtro, hoje eu me maquiei. Hoje eu maquiei, eu não estou usando filtro, nada. Eu resolvi me maquiar porque eu estava gravando as aulas pro curso. Estava gravando pro nosso curso. E aí por isso que eu falei, não, eu vou ficar mais bonitinha para gravar essas aulas. Então, voltando aqui para essa questão, a gente falou sobre o supervisor, ele precisar dessas avaliações. Para ter essas avaliações, muitas vezes o terapeuta ele tem que fazer esse processo de rapport com a criança, de conexão, então isso daí é um processo. Então, durante esse processo que ele vai se conectando e tudo, ele vai fazendo essa conexão para depois conseguir avaliar. Muitas avaliações, gente, elas são mal feitas, elas são inválidas, porque não houve esse processo de conexão com a criança. Você vai avaliar o comportamento com uma pessoa, avaliar pedidos, avaliar interações com uma pessoa que você não tem contato nenhum. A criança nunca te viu na vida e você espera que a criança, a maioria, olha, eu vou falar, vou ser bem sincera, a maioria das avaliações que são feitas hoje em dia, elas não têm validade suficiente para falar sobre o repertório do comportamento da criança por falha dessa parte, desse entrelaçamento. A gente precisa que a criança tenha essa relação de que você é necessário e confiável para que você consiga fazer uma avaliação. Então, esse primeiro processo é muito importante. E aí, esse AT bem equipado de informação, através do supervisor, ele vai poder sim fazendo essa avaliação conforme todo esse processo. Ele vai fazendo esse pareamento com a criança, esse emparelhamento, e ele começa esse processo de avaliação e vai dando insumos para o supervisor, enquanto o supervisor vai modelando esse terapeuta. Então, vai sendo esse processo bem aos poucos, bem aos poucos não, vai sendo esse processo sendo feito, e ele é muito importante que seja feito dessa forma, porque o que está acontecendo? A gente está com muita pressa de ter resultado e acaba não tendo resultado nenhum. E crianças com mais déficit, se a gente não faz essa base bem feita, que é uma base que pode durar ali 1, 2 meses, o resto se perde, a gente vai passar anos e isso daí não vai acontecer, gente. É simples assim. Então, fiquem muito atenta com essa base. Feito isso, esse terapeuta vai passando esses insumos para o supervisor vai modelando e assim a gente vai começar a desenvolver esse programa vai sendo feitas as avaliações e vai sendo desenvolvido esse plano de intervenção, esse plano de ensino individualizado. Cada lugar dá um nome diferente, mas enfim, é um plano individualizado da criança, onde a gente vai levantar as habilidades que a gente vai querer trabalhar, que são necessárias de trabalhar com a criança. Nós vamos levantar essas habilidades, as barreiras, as expectativas da família também, né? É muito importante estar ali relacionado à dinâmica familiar. E aí, como é que vão ser essas intervenções, o tempo de intervenção, o dia das intervenções, todo esse detalhamento, o prazo, né? Quando a gente vai terminar, com a validade desse PEI, né? A validade dele. E aí, em cima disso, a gente vai desenvolver uma série de programas terapêuticos para a criança. Cada programa vai ter sua peculiaridade, os programas podem ser feitos unindo um aos outros. Então, todo esse passo a passo é praticamente uma dança que ela vai sendo feita. Paralelamente, você também vai buscar outras avaliações também, vai ali na avaliação da fono, vai na avaliação, olha,
sua criança tá parecendo que ela tem alguma questão motora aí associada, tá ali o AT, e digamos que tá trabalhando a parte, o AT não tem formação nessa parte motora. Ou a criança não aceita toques. Toda vez que o terapeuta vai dar uma ajuda física, a criança recua. E com isso não consegue desenvolver certos programas que a ajuda física é muito importante, tipo a habilidade de vida diária. Muitas vezes a gente usa a parte de análise de tarefas, a gente usa todo esse encadeamento de tarefas e a gente precisa de dar ajuda física para a criança. Se a criança ela recua, ela não aceita essa ajuda física, fica mais difícil de trabalhar. E aí vai para um terapeuta ocupacional, com formação em integração sensorial, ele vai fazer uma avaliação e vai dar insumos de como a gente dá essas ajudas no ambiente, para os programas. Então vai sendo toda uma interação. Então, gente, essa daí foi uma das perguntas que eu mais recebi, assim, na verdade não foi pergunta, né? As pessoas queriam me contratar como supervisora e eu falei que nesse momento eu ainda não tenho condições devido a essa complexidade. Eu tenho muito medo de pegar algum caso, assim, porque eu sei que eu impacto na vida de uma família inteira. Uma família inteira, é extremamente complexo. Ok, gente, agora eu respondi essa, eu vou falar mais outra sobre a Rose. A Rose, ela mandou uma pergunta agora falando sobre agressividade no autismo, que muitos deduzem que são agressivos. A questão é que são muitas questões envolvidas, né? A gente tem a questão do sensorial, né, de não conseguir interpretar muito bem sensorialmente. Não sei se você já passou por um momento que você ficou muito irritado com muitos e você tem esses certos rompantes, né, que a gente acaba acontecendo. O problema de comunicação, que a gente vai ficando irritado por não conseguir explicar muito bem o que está acontecendo. Então são muitas questões envolvidas, né, e acaba saindo que essa tarja errada sobre agressividade ou autismo. Teve aqui o Wendel, falou sobre restrição alimentar. Wendel, eu tenho uma série de aulas sobre restrição alimentar no autismo com a doutora Adriana Cunha, tá no meu curso gratuito no meu site, www.daniacf.com. É só você verificar lá. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, a mãe do João Paulo. Como fazer um programa bem feito? Basicamente, gente, para fazer um programa bem feito, a gente tem que ter uma avaliação muito bem feita. A gente tem que conhecer essa criança. Um programa bem feito, ele é feito com base numa avaliação da criança. Outra questão, um programa nunca pode ser estático, né? Aquele negócio, a gente fez aquele programa desse jeito e tem que seguir desse jeito. Não! Se passou ali, por exemplo, você pega uma criança de 4 anos, 3, 4 anos, passou 2 semanas, não diminuiu o nível de ajuda, a gente tem que refazer esse objetivo a curto prazo desse programa. Não tá dando certo, ponto. Não tá dando certo, por que não tá dando certo? Aí a gente vai rastrear ali os dados que foram coletados pra gente entender por que não tá dando certo. Perguntinhas. Você conhece o... Ixi, eu acho que acabou cortando aqui a pergunta. Que mais? Então tem todo esse processo que tem que ser realimentado no programa. Deixa eu ver. Perguntas que eu recebo muito. A Deia trouxe uma pergunta aqui. Qual é o tempo mínimo de fazer intervenção para surtir o efeito? Gente, essa pergunta daí... A gente tá falando sobre aprendizagem. A gente aprende com vários caminhos, né? A aprendizagem, ela vem de vários caminhos. A gente aprende por repetição, a gente aprende por um impacto emocional. Assim, toda nossa aprendizagem, toda nossa memória tem um certo impacto emocional. Isso é um fato, né? Mas não existe... eu não tenho como responder isso. Depende da curva de aprendizagem da criança, depende do programa, depende de como foi tudo estruturado.
O importante é a gente estar fazendo, né? A gente está fazendo, é melhor um programa bem feito que vários mal feitos. Você pode fazer um vídeo com criança autista que tira a roupa por múltiplos antecedentes em qualquer lugar, inclusive na rua, causa já identificada, fuga de demanda, contrariedade, ansiedade. Mas aí, aí é um caso bem específico, né? Isso daí não tem como eu fazer é um caso extremamente específico. Isso daí vale uma análise com análise do comportamento. Eu não entendi, assim, vocês não estão conseguindo lidar com isso, com dicas, né, porque eu acho que é muito complicado dar dicas sobre isso, porque assim, eu precisaria ter toda a avaliação funcional, porque deve ter sido feito, né, uma análise sobre toda essa questão para já saber de forma tão descritiva esses antecedentes. Então, eu confesso que eu nem me arriscaria a falar sobre um caso tão específico num vídeo. Você conhece ou eu acho que tá dando algum problema. Gente, foi isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que não tenho muito a acrescentar. E falar, olha, o Bruno Peruca, ele entrou aqui na live, ele fala bastante sobre neurociência. Ele tem um conteúdo muito legal para quem quer entender mais sobre neurociência de forma geral. Eu vejo que é uma dúvida bem geral, assim, várias pessoas entram em contato comigo no direct querendo entender mais sobre o cérebro, sobre várias questões. E essa daí é a expertise do Bruno. O Bruno, ele fala justamente sobre isso. Então eu vou marcar ele aqui. Conheçam o canal dele. É muito, muito legal. Ele sempre tem uma live bem bacana. Você mandou na caixinha de perguntas, só que sua pergunta sempre vem assim, ó. Você conhece o O? Eu não tô vendo mais nada da pergunta. Eu não consigo enxergar o resto, eu só vejo se você conhece o O. Aí eu não consigo responder. Gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Tem muito mais dúvidas para responder, eu sei. Essa semana eu não acompanhei tão bem assim o direct, eu respondi o que foi possível. Eu tentei trazer as perguntas mais gerais que eu recebi. Então foi a questão da supervisão que eu falei aqui, a questão da relação do AT com o supervisor, então toda essa dança, né, do diagnóstico, não, das avaliações, do contato com a criança. Falei sobre uma técnica que ela é muito, muito bacana e assim vai. Método montessoriano tem a ver com a aba? Não, não tem. Eu gosto muito do Montessori, gente. A Montessori, Maria Montessori, é muito curiosa a história dela, que ela começou a trabalhar com crianças com transtornos. Foi muito curioso. Só que a abordagem dela não é a aba, é uma abordagem diferente. Para começar, a aba é uma ciência, método Montessori é um método. A análise do comportamento, a ciência, a ciência tem métodos, né? A gente tem métodos científicos, mas a gente não se limita a seguir um passo a passo de um método fechado. Então, assim, a Montessori, ela tem aquele passo a passo, ela tem aquelas instruções gerais que é dado. Não tem nada a ver com a aba. O que tem a ver, por exemplo, métodos que têm base com a aba, metodologias que têm base com a aba. O Denver, ele tem com base a aba, mas ele tem com base outras neurociências também. Jasper pega muito da aba e pega de outras ciências. O PRT, esses daí, e eles são métodos proprietários. Esses métodos que eu acabei de falar para vocês são métodos proprietários. Então, assim, para você falar que aplica PRT, ai, obrigada, estou maquiada, não é filtro. Resolvi me maquiar hoje porque eu estava gravando umas aulas, eu falei, não, eu quero ficar bonitinha para gravar a aula. Então eu tava gravando as aulas do curso, aí aproveitei e dei uma maquiada, dei uma arrumadinha aqui no rosto. Ai, obrigada. Então, o Montessori, ele não tem evidência para autismo, não tem.
Eu gosto de alguns princípios da Montessori, inclusive o quarto do Aquiles, ele foi construído segundo esses princípios. Eu gosto das questões que ele traz sobre independência. A Montessori, ela traz certas questões assim, quando você vai dar uma atividade para criança, traga duas atividades, né? Traga um conjunto de atividades que também não extrapole a atenção dela, mas para que ela possa escolher, e a gente pode trazer práticas Montessori, estratégias naturalistas se cruzam. Vamos lá. A Montessori, ela tem essa visão que a criança conduz, né? Tem muito isso. E as práticas naturalistas também têm um pouco disso, mas vamos separar. Quando a gente está falando sobre estratégias naturalistas, a gente está trazendo estratégias naturalistas dentro da análise do comportamento. Então a gente está trazendo toda essa questão de manipular, a gente manipula de alguma forma essa questão do antecedente, por exemplo, né? A gente sabota um pouquinho o ambiente, ou a gente descreve o que a gente quer enxergar ali para conseguir fazer essas medições. Então, assim, se a gente for olhar simplesmente a questão, como você trouxe aqui, né? Da parte que eu acredito que é onde você quer chegar, né? Da parte de seguir a liderança da criança, faz bastante sentido, né? A gente trazer essas duas questões. Mas assim, a gente está dentro da análise do comportamento aplicada e a outra não. Gente, eu não sou a louca da ciência de ficar falando, tem que ser só isso. Não, é porque a criança, porque ela é autista, ela não pode estudar de jeito nenhum numa escola Montessori. Pra mim não faz sentido nenhum falar uma coisa dessa, porque assim, o Instagram usa a aba, sabe? O marketing hoje, ele é todo com base na análise, o marketing mais poderoso que a gente tem é com base na análise do comportamento aplicada. Várias coisas aqui, o Instagram que eu falei, o exemplo do Instagram, o Instagram usa, porque dentro de uma escola montessoriana a gente não poderia ter um analista do comportamento ali? Não faz sentido nenhum falar que um exclui o outro. Mas eles são, se a gente olhar a base deles, é diferente. A gente está falando sobre a metodologia Montessori e o outro a gente está falando sobre a ciência da análise do comportamento. Mas nada é excludente. Dentro de uma escola Montessori, pode ter um analista do comportamento ali dentro, sim, não tem problema nenhum. Eu sei que tem os fãs do Montessori e não vejo nenhum problema em relação a isso. O Aquiles, ele não vai estudar, eu vou ser sincera, assim, até hoje eu nunca vi uma escola que fosse realmente Montessori. Eu visitei algumas aqui em Brasília, tem uma que me falaram que ela segue mais a Montessori, eu não cheguei a visitar, mas eu não conheci nenhuma que segue realmente o que foi escrito pela Montessori. Eu adorei os livros dela, inclusive. Então, é isso, assim. Eu não tenho eu não me fecho em relação a nenhuma dessa. O Aquiles, ele vai estudar, inclusive, numa escola pública. Eu matriculei, foi muito legal esse processo da matrícula do Aquiles. Eu fui muito bem recebida na escola pela diretora. Eu tive uma conversa muito legal. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana com o Aquiles na escola. Eu não vou poder entrar porque é uma regra na escola pública, né? Infelizmente. Os pais não podem, mas eu vou poder contribuir de outras formas também. E é isso, assim, gente. Foi bem interessante essa experiência. Por isso que essas últimas 2 semanas eu não consegui ficar fazendo vídeo direito aqui na internet. Eu tenho postado bastante, mas eu não consegui fazer as lives que eu gosto muito. Eu adoro essa conversa que vocês vão conversando comigo, mandando perguntas e a gente vai batendo papo. Gente, eu vou voltar a gravar as aulas. Tá bem interessante, vocês vão ter umas novidades aí muito, muito legais que eu vou trazer. Vocês vão ter umas surpresas daqui a um tempinho. Eu tô gravando as aulas pro meu curso. Eu vou lançar mês que vem. Falar um pouquinho sobre ele antes da gente encerrar,
que vai ser um curso, e falar, gente, quem fez a imersão se prepara, porque o que vocês vão ganhar por ter feito a imersão, se você fez a imersão e for adquirir esse curso, então se prepare, então aguardem que vai ser maravilhoso para vocês. Eu vou falar nesse curso, gente, a gente vai ter uma base sobre a aba, sim, nós vamos ter uma base sobre a aba, é importante, eu vou falar um pouco sobre análise do comportamento com vocês, é muito importante isso. Eu vou falar sobre unidade de ensino, e nessa parte de unidade de ensino, gente, eu vou destrinchar esses elementos. Eu vou falar sobre antecedente, eu vou falar sobre consequência, eu vou falar sobre correção de erro, técnicas, diversas técnicas de correção de erro, que é muito importante, porque assim, a gente trabalha com erro zero, mas o erro vai acontecer, faz parte da vida, então a gente tem que saber trabalhar com ele. Eu vou falar sobre essa relação que eu vim falando nessa live com vocês, sobre essa relação NECO, de necessidade, necessidade e até me fugiu aqui, sobre comportamento, sobre emparelhamento, sobre esse emparelhamento de o terapeuta ser necessário no ambiente e confiável, né? Com necessidade e confiança. Eu acabei me perdendo aqui. Vamos falar sobre todas essas técnicas para essas crianças que têm mais déficits, como é que a gente consegue se conectar, como o terapeuta consegue se conectar de forma mais fácil, confiança. Eu me perdi, eu inventei o nome, eu ainda me perdi no nome que eu inventei aqui. Então eu peguei várias pesquisas mais modernas sobre isso, várias informações modernas sobre esse assunto, pesquisas robustas. Então eu vou trazer nesse curso para vocês. A gente vai falar sobre marcos de desenvolvimento, falar sobre o que não é autismo, porque é muito importante a gente separar, porque a gente coloca muita coisa na conta do autismo, o autismo é culpado disso, o autismo é culpado disso, o autismo é sempre autismo. E não, gente, muitas vezes tem um TDAH associado, a gente coloca muita coisa na conta do autismo que não deveria estar ali. Então, eu quero ensinar para vocês terem um outro olhar. Então, conhecer mais sobre a deficiência intelectual, conhecer sobre o TDAH, e ainda tem a questão que muitas crianças estão sendo diagnosticadas com DI, sendo que é uma intervenção que está sendo inadequada. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Nesse curso eu vou trazer um pouco sobre sono, a questão alimentar, abordagens de ensino, então a gente vai falar sobre as abordagens de ensino. E aí vai entrar a questão do DTT. Vocês sabem que eu gosto do DTT, só que nesse curso eu vou trazer as abordagens mais modernas sobre DTT, que é o DTT embedded e o DTT progressivo. A gente vai falar muito sobre isso nesse curso, porque é importante. Crianças com mais déficit, a gente tem que falar sobre essas técnicas. Falar um pouco sobre ensino incidental, análise de tarefas, os tipos de avaliação. Eu tenho um sistema que quem participou da imersão, recebeu o meu sisteminha, né? O meu sistema de planilhas, na verdade. São umas planilhas onde para avaliação, só que quem participar desse curso vai ser uma planilha muito mais fera. Na outra, eu acho que tinha uns 60 marcos de desenvolvimento. Eu acho que era mais ou menos isso, que saía lá. No final já saía um gráfico e você ia montando o plano da criança. Esse vai ser muito mais longo. Esse vai ter muito mais itens, tá, gente? Vai ser bem robusto essa planilhinha que eu tô criando. Alô? Gente, deu um som esquisito agora. Acho que foi o meu ouvido. Então, esse processo que vocês vão aprendendo sobre como levantar o repertório comportamental da criança. Essas planilhas, essas coisas que eu criei, elas não são validadas pela comunidade científica, tá, gente? Que é validado é o VibMap, é o Ables, esses daí tem validação. O modelo Denver de intervenção precoce, aquele checklist, né, do modelo Denver. Isso daqui é para ensinar os pais a como conseguir fazer essa avaliação, com base em estudos, eu não tirei simplesmente de qualquer lugar, mas não tem essa validação.
ele vai ser muito importante para vocês terem um olhar mais crítico, aprender a avaliar. Os terapeutas também que estão nesse início, né, desse processo, então avaliação direta, avaliação indireta, montar essa questão dos programas de ensino, técnicas de registro, técnicas mais modernas de registro, para a gente não ficar tão engessado, principalmente os pais que têm uma amostra comportamental enorme da criança. Vai ter alguns videozinhos do Aquiles também, de eu ensinando essas técnicas para vocês, e os requisitos para SEAB, enfim. E muito mais, gente. Eu falei aqui meio que em cima para vocês, então esse vai ser o curso. Início de fevereiro eu vou estar lançando. Se você tem interesse, você me manda um direct ou manda um e-mail para... Que é melhor ainda, se vocês mandarem um e-mail para suporte, esse e-mail aqui, que aí meu esposo, ele já guarda o e-mail, que aí quando lançar avisa, ó, gente, ó, tá avisado, saiu o curso. E tenho certeza, assim, que eu tô fazendo com todo carinho, todo o detalhamento desse curso para vocês. Então, fiquem atentos ao que vem por aí de novidades, tá bom? Então, a gente encerra aqui. Tudo de bom para vocês e até mais. Tchauzinho!